Meu amigo, seja bem-vindo a mais um programa, meu caro. Muito obrigado pela recepção. Eu devo dizer a você que eu também fico muito feliz quando estou aqui com vocês. Quero saber de tudo, Banco Master. E aí, meu caro? Bom, não é fácil explicar essa situação, porque envolve grandes figurões da República, grandes figurões do mundo político. Passa pelo Supremo Tribunal, passa pelo presidente da Câmara do Senado, passa por alguns ministros do governo do Estado, e passa por dezenas de lobistas, advogados conceituados que estavam tratando disso. E estão todos eles mancomunados para fazer com que a investigação do Banco Master desapareça, cesse, porque todos têm problema a responder. Para os senhores terem uma ideia, este golpe, que foi o maior golpe financeiro da história do país, passa de 200 bilhões. 200 bilhões. Esse cidadão, Vorcaro, chegou a contratar um advogado em Brasília, pagando 130 milhões de reais, um contrato de assessoria, onde ela não precisava falar em processo nenhum. De vez em quando ele ligava e dizia: alô, estou com uma dúvida aqui, estou com meu cabelo está ficando muito branco, o que eu faço? Aí ela dava uma receita, estava resolvida a questão. Não é esse o problema. O problema é que é difícil fazer avançar o caso Master, mas tem que avançar. Esse é que é o problema. Atrás desses figurões que eu falei, existe o povo brasileiro que está sendo corrompido, tripudiado, massacrado por esses gigantes das finanças ilegais. Nós temos que ir atrás e pegar esse dinheiro de volta. Tem até previsto aí uma devolução de dinheiro e quer devolver 40 bilhões em 10 anos. Mas já foi rejeitada pela Polícia Federal. Nós queremos a devolução do dinheiro todo e queremos de uma vez, porque ele roubou tudo de uma vez. Dono de um banco, com o apoio do Banco Central, foi o Banco Central que deu essa autorização a ele, foi o presidente do Banco Central anterior, Roberto Campos Neto, que deu essa autorização. E o atual presidente não fiscalizou direito os trabalhos desse ladravaz, deste vagabundo. Então é preciso que se responsabilize as pessoas. E esse negócio de dizer, tem cuidado de falar no Banco Central. Cuidado não. 2 diretores do Banco Central já estão desmascarados, envolvidos. Então a necessidade de aparecer todo mundo, para a gente saber quem estava falando em nome do governo e quem estava aceitando essas maracutaias. O presidente do Banco Regional de Brasília recebeu de propina uns 10 apartamentos. Uns 10 apartamentos. Só em São Paulo tinha apartamento de 10 milhões de reais cada um. São fortunas que estão passando de mão para mão do dinheiro que é da nação. E por que da nação? Não, mas ele roubou lá, roubou os banqueiros roubaram quem era cliente daquele banco, e é esse dinheiro, não, mas na hora de pagar, de devolver,
é o governo federal que entra. E essa gente opera tudo isso sem impostos, não recolhe nada. Eles são devedores contumazes. Eles passaram de batedor de carteira a batedor de banco. Eles estão roubando agora bancos inteiros. Não é possível que a gente deixe esse exemplo proliferar no país. Temos que ir em cima, temos que atacá-lo e paciência, se tem ministro envolvido, que responda. O problema é dele, não é nosso. Ele responda por os atos ilegais, se porventura ele cometeu. E se não cometeu, vamos bater palma para ele e pedir desculpas. Mas a Polícia Federal está em cima. É o último e o único órgão do governo federal que continua ativo atrás do Banco Master, porque o Senado Federal já encerrou a CPI que tinha contra e já não tem resultado mais nessa CPI, já morreu o assunto. Vamos pegar essa gente. Quando eu falo em dinheiro público, eu falo não por acaso. O Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro botou 1 bilhão aplicado lá. O do Amapá, mais 400 milhões. E quem mandou aplicar lá? Foi por acaso? O presidente do banco acordou e disse, hoje eu vou botar 1 bilhão no banco? Não. Isso é toda uma articulação, é toda uma tramóia que é preparada para poder dar o golpe. E essa gente tem que vir a público. Dinheiro de aposentado. Sinceramente. Aposentado ganha uma quantia ínfima, ridícula para sobreviver. Muitos voltaram a trabalhar, muitos se sacrificaram, muitos venderam até o apartamento que tinha e foram morar de aluguel para poder enfrentar a velhice. E vai esse cidadão lá e rouba o Instituto de Previdência do Estado. Ora, tenha paciência, tenha dó. Vamos chamar a Renata Esplanada para ver se ela tem alguma novidade dessas investigações aí do Master. Pode ser que ela tenha, sei lá, uma surpresa que a gente ainda não saiba, né? É verdade, a Renata está muito enfronhada nesse poder de Brasília, sabe muita coisa. Eu só vou pedir a ela para ela ser curta na resposta dela, porque o meu tempo é precioso e ela tem usado muito o meu tempo. Vai, Renata, curto e grosso, rapidinho. O Ariston tem muito para falar ainda. Olá, Ariston. Olá, Juca. Direto de Brasília, rapidinho para não tomar muito o tempo do programa, porque hoje o Ariston tem muita coisa importante para comentar. O caso Banco Master continua movimentando os bastidores políticos por aqui. A expectativa sobre uma possível delação esfriou bastante, porque investigadores avaliam que o material apresentado até agora não trouxe provas novas nem nomes realmente explosivos. Nos corredores da PF, o comentário é que a proposta estaria fraca e pode nem avançar. E aproveito para pedir desculpas quando acabo me alongando um pouquinho, mas é sempre tentando contribuir para o sucesso desse manicômio político maravilhoso. Volto com vocês aí no estúdio. É isso aí, Renatinha, trouxe boas novidades. E aí, Ariston? Você veja que a Renata sabe se colocar. Ela sabe que está vivendo num ambiente de crise em Brasília, um ambiente que traz até um certo receio aos jornalistas que estão falando sobre isso, porque dinheiro é um instrumental diabólico na mão dessa gente. Eles são capazes de tudo pelo dinheiro. Então isso mexe um pouco com a segurança de quem tem a coragem de falar sobre esses assuntos. Mas eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer à Rádio Litoral por estar retransmitindo o nosso programa. E agradecer de coração a Cristiane, da Rádio Terê, que nos colocou lá em atividade e está dando um retorno enorme às nossas falas. Cristiane, obrigado. E já que eu estou no momento de agradecimento, queria também
agradecer a José Carlos Araújo. No jogo Flamengo e Vasco, ele me mandou um abraço. Eu queria retribuir o abraço, José Carlos Araújo. Você é um craque. Muito bem, Ariston. Tá cheio de gente vendo o manicômio. A Cristiane colocou o manicômio dentro do portal da Tere FM. Quem tá em Teresópolis pode assistir o programa dentro do portal. Olha que chique, Ariston. Maravilha, maravilha. Eu, como sou analógico, eu não sou digital, eu não sei nem dar a importância que isso deve ter. Deve ser muito para você estar tão alegre, mas queria agradecer por essa iniciativa. Ariston, nós estamos sendo vistos até do outro lado do mundo, lá na China, o espaço sideral com certeza, né? O espaço sideral não precisa, porque você já está lá pessoalmente representando a gente, pô. Mas eu levei você pro pessoal conhecer a galera. Ó, Ariston, eu quero saber mais coisa. Não tá pensando que o programa acabou, não. Você tem que falar mais de política. Eu quero saber quem vai ser presidente da República, Ariston. Nós temos bem colocados 2 candidatos. Segundo a mídia, um é o Luiz Inácio Lula da Silva e o outro é o Flávio Bolsonaro. Devo dizer que eu não vejo assim. Eu vejo o Lula bem colocado e não vejo o Bolsonaro. Quando eu pergunto na rua em quem vai votar, as pessoas nunca dizem Flávio Bolsonaro. Talvez com vergonha de dizer, porque esse cidadão nunca fez nada. Ele só enriqueceu às custas da vida pública. Primeiro com as rachadinhas, que todo mundo sabe. Ele chegou a ter 140 depósitos na conta dele de uma franquia que ele tinha da Copenhague, 140 depósitos de R$3.000 cada um, feitos em dinheiro, como se o cliente entrasse na loja dele, comprasse R$3.000 de chocolate, pagasse em dinheiro e saísse com chocolate. Todo mundo sabe que isso não existe. Eu nunca vi ninguém comprar R$3.000, muito menos pagar em dinheiro. Pois é com esse dinheiro e outros dinheiros que ele comprou 51 imóveis. Por outro lado, sempre teve um comportamento contrário aos interesses da população. Então eu não vejo que ele seja um candidato perigoso, não. Eu não tenho um terceiro ainda. Ainda tenho o Ronaldo Caiado, muito bem avaliado no estado dele, mas tem dificuldades para sair daqueles limites territoriais. Esse seria um bom candidato. E é um homem de direita, mas é um homem decente, honrado, pelo menos até onde se sabe. Mas outro eu não vejo. Eu vejo esse Zema falando bobagem. Assisti esses dias um programa dele, O Jogo do Poder. Diz tanta bobagem, que parece candidato ao Mobral. Vamos levá-lo para o Mobral para ele aprender a se situar, o Mobral político, para ele aprender a se situar politicamente. Ariston, meu amigo, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais manicômio. Não sai daí, hein? Estamos de volta, meu amigo Ariston. Tô vendo você com os cartõezinhos na mão. O que vai rolar agora? Não, eu estava colocando em primeiro lugar o cartão verde. Porque é o cartão da esperança, é o cartão do futuro, é o cartão que nos deixa mais tranquilo com o momento que nós estamos vivendo. E eu acho que quem podia dar uma grande contribuição nesse momento é o Big Bob. Liga para ele e deixa ele falar à vontade, ele deve ter muita coisa para contar lá. Big Bob, olha a
chance que você tem de ficar mais famoso ainda, Big Bob. Entra aí com as notícias internacionais, meu amigo. Olá, meus amigos! Ariston, aqui nos Estados Unidos, o governo Trump aumentou o tom contra o narcotráfico nas Américas. O foco agora não é só o México e Venezuela. O Brasil também entrou na mira por causa do avanço das facções criminosas e das rotas internacionais de drogas. Em Washington já existe pressão para que grupos como o PCC e Comando Vermelho sejam tratados como organizações terroristas, e isso preocupa muita gente. Na minha opinião, combater o narcotráfico é necessário, mas os Estados Unidos precisam tomar cuidado para não agir como donos do continente. Volto aí com vocês. O que você achou aí do papo do Big Bob? Achei bom. O Big Bob é bem informado, ele usou bastante tempo do programa, mas foi bom isso, não foi ruim. E eu queria dizer a você o seguinte: nós não devemos nos preocupar com o que não está ao alcance das nossas mãos. Nós devemos nos preocupar com o que nós podemos fazer. E o que é que nós podemos fazer? Nós temos que continuar sendo solidários com os nossos amigos, com a população. Nós temos que estar defendendo aqui as posições daqueles mais sofridos, mais esquecidos. Essa é a nossa posição. E temos que exigir das autoridades que nós colocamos lá mais atenção para a população. O Brasil é um país muito rico. O Brasil é um fenômeno. O Brasil é uma potência. Se fosse o Juca, ia dizer uma potência sideral. Não, o Brasil é uma potência no planeta Terra. Nós temos 8.500 quilômetros de costa. Nós temos campos enormes em áreas já colonizadas e ainda por colonizar, melhor que não mexa nas nativas, onde nós podemos dobrar a nossa produção agropecuária sem tirar uma árvore do lugar. Dobrar. Hoje nós já somos o maior produtor do mundo, pois nós podemos dobrar a nossa área. Nós somos o maior produtor do mundo de cereais. Podemos também dobrar a nossa área. Nós devemos entrar agora na agregação de valores no produto final. Devemos abrir fábricas, indústrias, começar a produção onde entre a inteligência do trabalhador brasileiro, do engenheiro brasileiro e do empresário brasileiro para fornecer produtos que nós podemos fabricar aqui no Brasil. Eu estava, certa ocasião, viajando pelo mundo e estava na Índia. E eu fiquei surpreso com o que eu vi na Índia, porque de cada 2 carros que existiam na rua, 1 era aquele microcarro. Se não me engano o nome era TikTok, era um nome assim. Era um carrinho para 2 pessoas. De cada 2 carros na rua, 1 era desses. Tinha mais do que motocicleta. E no Brasil nós não temos carro pequeno para o operariado. Isso também é assunto para o governo. O governo tem que chamar essa indústria automobilística e estimulá-la a fazer isso, a dar subsídios, se for o caso, a produzir condução. Vou lhe dar um exemplo. No Rio de Janeiro, quem mora em Campo Grande, Santa Cruz, ou quem mora na Baixada, em São João do Meriti, em Nova Iguaçu, em Caxias, em Belford Roxo, para chegar ao centro do Rio, de ônibus, leva 2 horas. E para casa mais 2, são 4 horas que essa insanidade do serviço público rouba de cada um
trabalhador brasileiro. Se nós tivéssemos um carrinho desse para cada um, nós estaríamos reduzindo isso tudo a 1 hora somente. Por que não se faz isso? Isso é questão de vontade, de querer. É uma canetada. Dá uma canetada e começa a fabricar carros baratos para o povo brasileiro. Mas barato não é 60 mil, barato não é 100 mil, barato não é 80 mil, barato é 30 mil, 35 mil. E financia isso aí em 30, 40, 50 meses, nós já começaríamos a mudar a vida dessa população. É isso que eu acho, viu? Eu acho que a gente tem que ter um olhar de esperança no Brasil, porque o Brasil é maior do que todos nós e o Brasil encontra seus próprios caminhos, mesmo quando se depara com a incompetência dos políticos. Nós tivemos desastres, quase que uma epopeia na vida nacional, na política. Nós tivemos o suicídio de Getúlio Vargas, que era um presidente que ia bem, porque a direita se reuniu para derrotá-lo. Nós tivemos depois o golpe militar de 64, que foi um horror. Tivemos outros golpes antes no governo Juscelino, 2 golpes, Aragaça e Jacareacanga, que Juscelino resistiu, mas cometeu uma ingenuidade que foi anistiar essa gente. 2 anos depois eles estavam mancomunados fazendo o golpe de 64. Nós já resistimos a um presidente louco que foi o Jânio Quadros. Com 7 meses de governo, tomou um pileque e renunciou e foi embora para casa. E nós resistimos a outro louco, que foi o de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que também só fazia bobagem, fez da casa da Dinda um centro de macumba e vivia com coisas etéreas, ninguém sabia direito quando ele queria ir, que bloqueou o dinheiro de toda a população no plano financeiro dele, inclusive da caderneta de poupança. Foi um desastre. O Brasil também resistiu. Pois está na hora de avançarmos, está na hora de darmos essa volta, de alcançarmos um nível de vida diferente para todo mundo. E só é bom quando alcança todo mundo. Lógico, nós vamos encontrar alguns problemas na população, mas esses problemas estão no mundo inteiro. São pessoas que nasceram mal formadas, que não têm a cabeça no lugar, que, enfim, nessa hora que nós temos que ter uma assistência humanizada para esse tipo de população, mas é pouca gente comparada com o total da população brasileira. Nós temos uma gente muito boa, muito honesta, muito decente. Outro dia eu disse que se nós dessemos uma volta de helicóptero pelo Rio de Janeiro, e eu estou dizendo isso porque eu fiz isso, os 40 minutos de voo em cima do Rio de Janeiro, para localizar locais, para localizar lugares onde nós pudéssemos instalar postos de segurança. Fui com o secretário de segurança e com o governador à época, e eu fiquei impressionado como esse mundo que nós vivemos é um pedacinho à toa comparado ao resto. O resto é uma região de pobreza absoluta, de descaso, de abandono, de valas negras, de barracos, de gente desassistida. E essa meia dúzia que está aqui, entre os quais eu me incluo, achando que tem que ter uma vida melhor. Você terá uma vida melhor quando essas pessoas tiverem uma vida melhor. Porque a felicidade resulta no resultado do relacionamento. Se você está relacionado com pessoas
que estão vivendo bem, sua vida vai melhorar. Não é possível a gente viver numa casquinha, ter uma polícia para defender rico e uma justiça para condenar pobre. Não é possível isso. O Brasil tem que avançar economicamente e politicamente para que encontremos um paraíso na Terra. Não é difícil, nós temos todas as condições. Olha, tem um assunto que eu não posso deixar de falar. Tá quase ali batendo a nossa porta. A Copa do Mundo tá chegando, faltam alguns dias, Ariston. E aí, a expectativa? Coração batendo forte? Não, quando você falou isso e apontou, eu pensei que você estava se referindo ao tênis do Jorge de Bonet. O Jorge de Bonet está com tênis, que é um negócio espetacular, que eu não sei onde ele conseguiu isso. Segundo ele, foi o filho dele que trouxe dos Estados Unidos, mas fez com que ele chegasse hoje aqui de salto alto. Essas coisas me impressionam. E é por isso, nós vamos sair daqui para almoçar, vamos nós dois humildemente no canto da calçada e ele no meio da calçada, jogando as pernas para o alto para todo mundo ver o tênis dele. Parabéns, Jorge, pelo seu tênis e parabéns você por conduzir tão bem o seu programa. Quanto à Copa do Mundo, olha, eu boto muita esperança no técnico brasileiro, mas não boto muita esperança no time brasileiro. Falando em seleção, como é que vai ter o Vasco? O Vasco vai mal. Vai mal. Vai mal porque tem um técnico que vem na linha do anterior, Fernando Diniz. Fernando Diniz vivia dando chiliques na lateral, pulava, fazia cara feio, dava cambalhota, chutava lata de cerveja, enfim, fazia qualquer coisa. Esse atual parece que está com prisão de ventre. Cada jogada que o Vasco faz, ele faz uma cara feia, ele se comporta, e agora está usando uma saia, já notaram? Ele está usando uma saia, é uma coisa horrorosa. Então eu acho que o Vasco ainda não acertou o técnico, mas você sabe o motivo, você sabia que eu ia chegar lá. Não acerta porque o presidente não é de nada. Vai para casa, Pedrinho, você é uma pessoa muito boa, mas não para ser presidente do Vasco. Como presidente do Vasco, aqui para você, ó. O Vasco precisa de alguém que tenha autoridade, personalidade e mando. Você não tem. Muito bem, Ariston, mandou bem. Ó, nosso programa tá terminando. E o meu abraço fica aqui para você e para todo mundo que tá assistindo a gente, beleza? Ótimo. Eu também fico feliz por terminar bem mais um programa e fico mais feliz ainda sabendo que brevemente voltarei ao convívio de vocês. Um abraço e até breve. Um abraço a todos e até breve.